Olá, aqui é Paulo César e hoje nós vamos dar uma pausa um pouquinho na parte teórica, nós vamos entrar na prática. Eu sei que você está ansioso para fazer isso, mas eu quero lhe dar um pouquinho de insight sobre como surgiu o Havening Technique. Nós já estudamos os três pilares, as psicoterapias, as farmacoterapias e as terapias psicossensoriais. Onde está o Havening, onde está o TFT, onde está a massoterapia, onde está uma série de outras terapias que trabalham através de trazer nova informação através dos sentidos, e essas emoções, elas afetam o campo do pensamento, elas afetam nossa química interna, afetam como nós processamos as emoções, as memórias, os traumas. Agora, eu quero que você entenda como surgiu o Havening Technique. O Havening Technique, ele surgiu através do Dr. Ronald Rudin e o Dr. Stephen Rudin, e principalmente através de uma conversa que houve entre Paul McKenna, que é um hipnoterapeuta muito conhecido no Reino Unido e agora está sendo cada vez mais conhecido no mundo, sobre uma técnica chamada TFT. E quando o Dr. Ronald Rudin conheceu o TFT através de Paul McKenna, ele começou a ler um livro chamado The 10-Minute Phobia Cure, que é a cura de fobia em 10 minutos. E ele começou a ler aquele livro e ele achou aquilo uma grande bobagem. E como ele trabalhava numa clínica, ele atendia numa clínica, ele chegou para uma médica colega dele e disse: olha, dá uma olhada nisso aqui, me diga o que é que você acha. E ela deu uma olhada e olhou para ele e disse: isso aqui é uma grande bobagem. Ele disse: bom, só existe uma forma de saber. Você tem alguma fobia? E ela disse: eu morro de medo de gato. E ele disse: bom, então vamos fazer a experiência. Fizeram a experiência e 10 minutos depois ela estava completamente curada da fobia de gato e nunca mais essa fobia voltou. E ele ficou tão curioso com aquilo, os dois ficaram, que os próximos 50 pacientes que entraram na clínica, eles perguntavam um por um: você tem uma fobia? Você tem uma fobia? Você tem uma fobia? Encontraram 5 pessoas que tinham fobias, usaram a técnica e essas 5 pessoas ficaram curadas. Então foi aí que surgiu o interesse do Dr. Ronald Rudin por essas terapias psicossensoriais. Foi aí que ele começou a estudar como funcionava, por que funcionava, qual era a química, qual era a biologia, qual era o mecanismo biológico por trás disso. E foi aí que surgiu o Havening Technique e tudo isso que nós estamos estudando. Agora, o que eu quero nesse vídeo é que você tenha a oportunidade de fazer a mesma coisa que o Dr. Ronald Rudin. E para isso, eu vou lhe entregar um algoritmo bastante longo, que na realidade são 6 algoritmos. Você pode usar esse longo, que nós chamamos de coringa, que ele vai servir para tudo. Então, se aparecer alguém com um problema na sua frente, você não souber o que fazer, use o coringa. E ele é composto de 6 algoritmos menores, que você vai poder usar separadamente. Então, na realidade, você vai estar armado, a partir desse vídeo, com 7 algoritmos que você vai poder usar, praticar, testar. Agora, tem 2 coisas que eu quero que você saiba. A primeira delas é que você, para ser um bom terapeuta, para você poder usar isso, é necessário, às vezes, a gente se perguntar por que algumas pessoas se tornam tão bons terapeutas. Por que Richard Bandler, por exemplo, John Grinder, os criadores da programação neurolinguística, eles ainda são, de longe, os melhores. E Stephen Gilligan, que iniciou com eles, por que eles ainda estão tão acima dos seus alunos? E quando você começa a estudar tudo isso, você começa a perceber facilmente o porquê. O Bandler, o Grinder e o Gilligan e aquele grupo inicial da programação neurolinguística, eles usavam sempre
todo dia. Aquilo era um novo campo que estava se abrindo. Eles não perdiam a oportunidade, eles não tinham medo de falhar. Eles queriam que falhasse, eles queriam ver até onde ia. Eles desafiavam a técnica que eles estavam desenvolvendo. Quando você vai ver as pessoas que são muito boas, por exemplo, Gary Craig, o desenvolvedor do EFT, ele usava em tudo, o lema dele era: use em qualquer coisa, teste em qualquer coisa, faça em qualquer coisa. Então ele dizia, bom, ou vai funcionar ou não vai funcionar. Se funcionar, então você acabou de libertar alguém de um problema grande. Se não funcionar, não doeu, não foi uma injeção, não é um procedimento invasivo. Então qual é o grande problema? Não tenha medo. Quanto mais você usar, melhor você vai se tornar. Existe uma coisa que Gary Craig chama de a arte da entrega. E eu acredito muito nisso. O seu estado, a sua confiança, a forma como você se posiciona diante da outra pessoa, vai afetar qualquer terapia, né? Porque o ser humano, esse nosso contato, ele é por si só algo que é benéfico, a presença de um ser humano. Então, pratique, né? Todos os grandes terapeutas são pessoas que não tinham medo de praticar. Eles não tinham medo de colocar em ação. Então, é basicamente isso que eu quero que você saiba. Coloque em ação. E essa é a sua chance de começar a perceber como funciona. Em você, principalmente em você, comece a usar em você. Use exaustivamente em você. Anote no papel que eu vou lhe ensinar aqui. Ande com esse papelzinho no bolso, para que você possa utilizar. Aqui abaixo do vídeo vai ter o quadro com todos os pontos para que você possa imprimir e ter com você. E se você quiser, você pode anotar isso num papelzinho, numa cadernetinha, num pedaço de papel, colocar dentro da sua carteira, dentro da sua bolsa e utilizar. Porque toda vez que der certo, você vai estar ajudando muito alguém. Quando não der certo, não deu certo. Esses algoritmos que eu vou lhe ensinar, eles vão funcionar em torno de 98% das pessoas. 80% a 98% das pessoas. Então, quando não funcionar, é porque simplesmente talvez não fosse o algoritmo certo para aquela pessoa. No TFT existe o diagnóstico, que é onde você cria o algoritmo para a pessoa, especificamente para o problema da pessoa. E existe também uma coisa chamada Voice Technology, que você também usa para diagnosticar e saber exatamente quais são os pontos. E esses algoritmos que eu vou ensinar para você são algoritmos gerais, generalizados, que funcionam com a maioria das pessoas, não com todas as pessoas. Então, quando não funcionar, significa simplesmente que essa pessoa precisa, talvez, de trabalhar com alguém que possa fazer o diagnóstico exatamente dos pontos que ela precisa. Aquele algoritmo geral, generalizado, não funcionou para ela. Então, e também tem uma questão de toxinas, tem uma série de questões que podem atrapalhar o processo. O importante é você praticar. Para você praticar, se coloque numa posição confortável. Chegue para a pessoa e diga: olha, eu aprendi uma técnica e eu gostaria de usar com você. Talvez funcione, talvez não funcione. Não tem problema. Se funcionar, esse seu problema vai estar resolvido. Se não funcionar, pelo menos nós tentamos, não é? Então, use o máximo que você puder. Então, agora eu quero lhe mostrar o algoritmo para que você possa começar a usar. Eu vou colocar aqui na tela agora para poder lhe explicar como ele funciona. Então, está aqui o algoritmo, é o que nós chamamos de algoritmo Coringa. E é como você pode ver, ele é composto de muitos pontos. E ele é composto também, basicamente, de 1,
2, 3, 4, 5, 6 algoritmos diferentes. O de trauma, rejeição, dor de amor e tristeza. O outro que serve para resolver raiva. O outro para culpa. O outro para ódio. O outro para constrangimento e ciúmes. E o último para vergonha. Então você pode ver que cada um está numa cor diferente, né? Essa parte vermelha é trauma, rejeição, dor de amor e tristeza. A segunda parte é raiva. A terceira parte é culpa. A próxima parte é ódio. Depois vem constrangimento, ciúmes e vergonha. E como você vai utilizar isso? É uma forma muito simples. Você vai bater com o dedo nesses pontos. E depois você vai usar o gama 9. Então, eu vou lhe explicar aqui para que você possa entender de forma clara. Primeira coisa que você precisa fazer é você saber qual é o problema que você quer trabalhar. Então, você pensa num problema, numa fobia, num trauma, em alguma coisa que você, alguma dificuldade, algum bloqueio que você tenha. Ok? Então, você vai dar um número de 0 a 10. Não se preocupe muito com isso, não. Por exemplo, eu tenho um trauma de gato. Eu não consigo ver um gato na minha frente, que eu me arrepio todo, eu entro em pânico. Então, pronto. Então, eu vou dar de 0 a 10. Quanto seria esse meu trauma? Eu acredito que seja um 8. Se você acha que é um 8, é um 8. Se você acha que é um 6, é um 6. Se você acha que é um 9, é um 9. Dê o seu número. Puxe essa emoção para o seu campo de pensamento. Se você não puxar isso, não vai funcionar. O segundo ponto é você corrigir a reversão psicológica. Então, você tem aqui o ponto do karatê do lado da sua mão e você vai bater aqui. Simplesmente isso. Bater umas 5 a 7 vezes e pronto. Depois, nós ainda podemos corrigir ainda mais essa reversão psicológica para aumentar nossas chances de sucesso. Então, você vai bater aqui embaixo do nariz. Pronto. Agora você vai iniciar a sequência. E eu vou colocar o quadro novamente para que você possa ver. Então, vamos seguir essa nomenclatura que está em cima. Então, IS é o início da sobrancelha. Então, você vai bater no início da sua sobrancelha. Depois vem AO, abaixo do olho. A, abaixo da axila. C, colarinho. Depois nós temos MI, que é o dedo mindinho. Depois nós temos C, colarinho. I, dedo indicador. C, colarinho. LO é lado do olho. Depois nós temos C, colarinho. Depois nós temos AN, abaixo do nariz. E nós temos Q, que é o queixo. Depois nós temos um G9. E esse G9 é o que eu quero explicar para você. G9 é o ponto gama. O ponto gama é esse ponto aqui. Então, ele fica entre o osso do seu dedo mindinho nas costas da sua mão e o dedo anelar. Então, você vai bater aqui. E você vai seguir essa sequência que está aqui no G9, que é feche os olhos. Você vai fechar os olhos enquanto você está batendo aqui. Abra os olhos, mova os olhos para baixo e para um dos lados, para baixo e para o outro lado. Você vai girar os olhos numa direção para cima, girar os olhos na outra direção para cima. Depois você vai cantarolar uma melodia, 5 notas. Depois você vai contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E depois você vai cantarolar novamente. E depois você vai seguir aquela sequência novamente. Você vai tocar no início da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo da axila, colarinho, dedo mindinho, colarinho, indicador, colarinho. Depois você vai bater ao lado do olho, colarinho,
depois abaixo do nariz, queixo, colarinho. Agora você vai voltar para aquele SUD, que é Unidade Subjetiva de Estresse. Se o seu número era 8, quanto é que ele está agora? Quando você pensa naquele problema, quanto é que está aquele problema agora? Estava um 8, talvez agora esteja um 6, talvez esteja um 5, talvez esteja um 9. Então você precisa reacessar. Se ele baixou 2 números, então você continua. Vamos dizer que estava no 8 e agora está no 6. Então o que é que você faz? Está funcionando, então você vai continuar. Você vai fazer outra rodada, que é início da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo da axila, colarinho, dedo mindinho, colarinho, indicador, colarinho, lado do olho, colarinho, depois vem abaixo do nariz, queixo, colarinho e o G9. G9, você está batendo aqui, então você fecha o olho, abre o olho, olha para baixo para um lado, olha para baixo para o outro, gira o olho para cima, gira o olho para o outro lado, aí você vai cantarolar. 1, 2, 3, 4, 5. E você segue a sequência novamente. Início da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo da axila, colarinho, dedo mindinho, colarinho, indicador, colarinho, lado do olho, colarinho, abaixo do nariz, queixo, colarinho, e você acessa novamente para ver em quanto está aquela emoção, aquele trauma, aquele problema que você está vivenciando, ok? Então, basicamente é isso. O que mais eu tenho para lhe ensinar? Eu lhe falei que eram 6 algoritmos diferentes. E se você olhar para esse quadro, você vai ver que a parte vermelha, ela é trauma, rejeição, dor de amor e tristeza. Então, se alguém tem um trauma, está se sentindo rejeitado, perdeu um amor, né? Ou está triste, então você pode usar só essa primeira parte, que é início da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo da axila e colarinho. Aí você faz o G9 e depois novamente, ok? Se a pessoa está com raiva, quer que a raiva passe, então vamos fazer uma rodada de raiva só para você ver como é curtinha. A raiva, como você pode ver nesse quadro, é só o dedo mindinho e o colarinho. Então, tá aqui, o dedo mindinho. Eu vou bater na parte interna do dedo, da unha, ok? Na unha, na parte interna. Então, eu bato aqui, colarinho, aí eu faço o gama 9. Certo? Só que antes eu tenho que fazer o SUD, eu tenho que ver essa minha raiva. De 0 a 10 está em quanto? Está em 9. Então, dedo mindinho, aí colarinho, aí eu faço o gama 9. Fecho o olho, abro o olho, olho para baixo para um lado, para baixo para o outro, giro o olho para um lado, giro o olho para o outro, aí eu vou cantarolar. 1, 2, 3, 4, 5. Volto para o algoritmo, dedo mindinho, colarinho e acesso novamente. Se você está sentindo culpa, é o dedo indicador, colarinho, né? Se você está sentindo ódio, é lado do olho e colarinho. Se você está sentindo constrangimento ou ciúmes, então é só você bater abaixo do nariz. Você está constrangido ou está com ciúmes, abaixo do nariz. Seu ciúme está em quanto? Está em 8 ou está em 10. Normalmente ciúme é um negócio que quem sente, sente 10, né? Então seu ciúme está em 10. Então o que é que você faz? Faz a correção, a reversão psicológica, que é a que você deve sempre fazer. Aí você começa ciúme,
abaixo do nariz, aí gama 9, fecha o olho, abre o olho, olha para baixo para um lado, para baixo para o outro, aí você gira para um lado para cima, gira para o outro lado, aí você vai cantarolar. 1, 2, 3, 4, 5, e depois abaixa o nariz novamente e você vai acessar novamente o SUD para saber quanto é que está de 0 a 10. Se baixou, você continua. Vergonha, tá morrendo de vergonha por alguma coisa que aconteceu. Queixo, você bate no queixo, né? Se a sua vergonha está em quanto? Está em 7, está em 8. Então, beleza. Às vezes é interessante você anotar esse número. Então, está em 8. Reversão psicológica. Aí você, abaixo do nariz, aliás, queixo, vergonha é queixo. Aí você faz o gama 9. Bate no ponto gama, fecha o olho, abre o olho, olha para baixo para um lado, para baixo para o outro. Gira o olho numa direção, gira o olho na outra direção. Aí você cantarola. 1, 2, 3, 4, 5. E agora você faz novamente o queixo. E pronto. O seu ciúme ou a sua vergonha deve ter baixado. Então você tem esses trauma, rejeição, dor, amor e tristeza é um algoritmo que é início da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo da axila, colarinho, gama 9. Se você tiver com raiva ou a pessoa tiver com raiva, então é dedo mindinho na unha, no lado interno da unha e colarinho, gama 9. Você está se sentindo culpado, está sentindo culpa. Então, dedo indicador, colarinho e gama 9. Toda aquela sequência do gama 9. Está sentindo ódio, né? Então, você, lado do olho, colarinho, toda a sequência do gama 9. Depois, o algoritmo de novo, lado do olho, colarinho. Está sentindo constrangimento ou ciúmes? Abaixo do nariz, gama 9, abaixo do nariz. Depois está tendo vergonha, então você vai usar o queixo, gama 9, toda a sequência do gama 9 e depois o queixo novamente. Sempre se lembrando, antes de você começar, então você corrige a reversão psicológica e você dá o número para você saber se houve progresso ou não. Existe um fenômeno que acontece com esse tipo de terapia, que é o seguinte: a coisa às vezes tende a mudar tão rápido. Por exemplo, uma pessoa está muito constrangida, está com muita vergonha, ou está muito triste, ou está sentindo muita dor de amor, de rejeição, sei lá. E você faz uma sequência e você não pediu para a pessoa dar um número. De repente essa pessoa está se sentindo bem e você diz: rapaz, você realmente melhorou, você está se sentindo bem melhor. Mas eu também não estava me sentindo tão mal, não. Acontece muito isso. Isso é chamado efeito ápice. E esse efeito ápice é justamente isso. Acontece em hipnoterapia, acontece em vários tipos de terapia. É muito interessante, antes de você fazer qualquer tipo de trabalho terapêutico em outra pessoa ou em você mesmo, você conseguir que essa pessoa dê uma nota, que ela, se possível, escreva uma nota de 0 a 10 sobre como ela está se sentindo. Se ela puder escrever como ela está se sentindo, melhor ainda, porque depois a pessoa vai ler aquilo e ela vai ter uma noção do quanto ela melhorou. Porque senão ela vai achar que está bem e estava bem. Acontece muito, muito, muito isso. Então é isso aí. Coloque a prática. Eu sei que deve surgir muitas dúvidas e assim que surgirem dúvidas dessa aula, eu vou tentar responder o mais rápido possível para você, porque por alguma razão eu acredito que vai surgir algumas dúvidas em você. Então, por favor, coloque as dúvidas. Se ficar muita dúvida, aí eu gravo um vídeo
tirando todas essas dúvidas. Então, até o próximo vídeo. Eu espero que tenha ficado o mais claro, pelo menos o suficiente para que você possa começar a usar essa técnica agora, ok? Então, se, por exemplo, esse Coringa, essa sequência toda completa, se a pessoa está com qualquer problema que não está listado aí, use a sequência completa. Esse Coringa, ele resolve muita coisa, ok? Então, essa sequência, esse Coringa, ele tem sido usado nos sobreviventes do genocídio em Ruanda. E são crianças que vivenciaram, que viram mais de 1 milhão de mortos ao redor deles. Um genocídio terrível. Crianças terrivelmente traumatizadas. E hoje elas estão levando uma vida sem trauma, uma vida muito melhor, graças ao trabalho do TFT Foundation, usando esse algoritmo Coringa completo. Então, não menospreze. Isso tem sido de grande benefício para muita gente, especialmente pessoas com traumas inimagináveis, pelo menos para nós que temos os nossos problemas, mas diante de alguns traumas que algumas pessoas já vivenciaram e convivem com esses traumas, nossos problemas parecem bobagem. É óbvio que eu estou falando isso de uma forma geral, eu não conheço a sua vida. Então, de modo nenhum eu quero diminuir ou menosprezar qualquer coisa que você tenha vivido, afinal de contas, eu estou falando mais por mim do que por qualquer outra pessoa. Então é isso aí, coloque em prática, coloque primeiro em você, pelo menos 10 vezes em você, em 10 coisas diferentes em você, pratique em você por pelo menos 3 dias e depois comece a praticar com outras pessoas. E comece a praticar com outras pessoas. Até o próximo vídeo.